Sintoniza aí, vamos relembrar as trilhas das telas que faziam sonhar. Filmes, novelas, comerciais no ar. É retroativo, o passado vai brilhar. Dos bons, hein? Podemos? Claro, já tá no Creuzebeck ali já. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa da nossa segunda temporada do nosso querido Retroativo. Pode, não pode? Claro que pode. Porque aqui cada episódio é uma viagem no tempo. E o nosso programa hoje é especialíssimo, porque viajando há 40 anos atrás, né? A gente está falando de um filme icônico, 40 de rombo, vamos voltar. atualíssimo, Demais. porque a gente vai falar sobre essas questões, que é o quê, meu amigo Everson? Dê boas-vindas para a nossa... Obrigado pela sua deixa maravilhosa. Dê boas-vindas para a nossa convidada também. Claro, Apresenta ela para estamos mim, por aqui favor. diante de uma celebridade, né, que sempre nos seguia, falava com a gente nos bastidores, e hoje está aqui em carne e osso, Dona Rebeca Domitila, talentosíssima, cheia de conhecimento, simpaticíssima, inteligentíssima, é tudo isso, a mulher é demais. E hoje a gente vai falar um tema que vai acabar chamando muito essa nossa querida convidada, porque vai falar de relações de adolescentes, né? Crises existenciais, é o que a gente mais vê por aí, né? Vamos falar de um filme, que Kátia falou muito bem, que faz 40 anos esse ano, uma data assim, significativa, de um diretor extremamente importante para uma geração inteira, que a gente está falando de John Hughes, né? Um cara que escreveu, dirigiu imensos clássicos que até hoje estão aí nos streamers de vídeo, nas nossas memórias, nas nossas, digamos, formações como pessoas, porque ele ajudou a formar a gente, né? O que ele fez no cinema, na sétima arte, ajudou a guiar um pouco da nossa trilha como adolescente, como adulto, e ele é um cara importantíssimo, que já nos deixou, inclusive. Vamos falar hoje de um filme que é espetacular. Mostra aí, Domitila. O Clube dos Cinco. Todo mundo, quem já viu, vai falar aí pra gente. Quem não viu, vai querer ver. Exatamente. É um filme lindo, assim, com uma temática de uma produção, digamos, simples. São 5 adolescentes num ambiente que não vai ser muito, para eles, hostil, que é a escola, que não é hostil, pessoal. A escola é um lugar maravilhoso. Que a gente vai agora se debruçar sobre esse tema, né? Vamos lá, né? É um tema que atravessa gerações, né? A gente tem o quê? 40 anos esse filme? 40 como eu anos, falei. exatamente. É super atual, porque ele se trata de adolescentes que, querendo ou não, há 40 anos atrás e hoje, eles têm os mesmos debates, os mesmos sentimentos, as mesmas vivências, né? De quando nós éramos adolescentes. Não posso dizer que era 40 anos atrás, que já é demais, né? Pra gente. Muita coisa. Mas é quase lá. Então, assim, são diferenças que juntas eles enfrentam esses desafios, né? E vão descobrir que eram diferenças muito semelhantes, né? Uns com os outros. Então, a nossa convidada, ela também gosta muito. Você já assistiu esse filme, Rebeca? Conte aí a sua experiência, como é que foi? Fala aí o que você entendeu. Olha só. Oi, gente, mais uma vez obrigada por estar participando do Retroativo. Então, minha experiência aí com o Clube dos Cinco, mas eu queria dizer que com John Hughes eu já iniciei com Curtindo a Vida Doidado. É clássico. Eu amo esse filme, mas o Clube dos Cinco, eu já fui apresentada a partir do filme A Escolha Perfeita, que esse filme é muito citado. Eu lembro que na minha adolescência eu preciso assistir esse filme. E na minha época da adolescência, né, 2012, 2013, quando a gente queria muito assistir um filme, quando já não tinha mais as locadoras de vídeo, infelizmente a gente já não tinha mais locadoras de vídeo, o que é que a gente fazia? A gente tinha que entrar na internet, assim, cascaviado, das maiores formas possíveis, um filme que você queria assistir muito. E eu encontrei o Clube dos Cinco para assistir em inglês, ainda bem que eu já estava ali, bom, fazendo meu inglês de uma melhor forma possível. E eu assisti, gente, que filme maravilhoso. E assim, eu comentei com o Everson e com a Kátia antes, que eu sempre me senti meio que estranha dentro da minha geração.
E também alguns outros aspectos da minha personalidade. E eu, em contato com aqueles adolescentes da escola, né, e outros também, eu me sentia muito diferente. Eu sempre me sentia uma estranha, mas uma estranha normal, e ao mesmo tempo eu ficava, gente, como assim? E o filme aborda muito essas questões, e às vezes a gente acha que. Às vezes a gente menospreza um adolescente, a gente se esquece que foi adolescente um dia. Que a gente passou por muitos dilemas também, que às vezes a gente ainda carrega até hoje e não percebe. Então, assim, quando eu assisti o filme, eu, gente, que genial. E eu me encantei ainda mais pelo John Hughes. Eu fui pesquisar mais sobre ele, os outros filmes, né? Eu assisti Gatinhos e Gatões, né? A Garota de Adoro, Rosa adoro, Show, adoro, eu adoro. amo. Então, assim, eu sei que vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso. Só Uhum. que tem uma coisa muito importante do John Hughes, porque foi por causa dele que essa questão de produção de filmes para adolescentes começou a ser popularizada. Que o que a gente tem dos anos 80, 90 e 2000, a gente tem que agradecer muito o John Hughes, porque foi ele que começou a trazer essa sensibilidade para o público adolescente, porque realmente adolescente sempre foi tratado. Nossa, gente, adolescente. A gente brinca, adolescente nem a gente. A gente sempre brinca com isso. A gente diz aborrecendo, adolescente não é gente, né? Mas Kátia, aí, vou só falar aqui do elenco, um fala aí do pouquinho, para a elenco. gente entrar aqui Isso, nos personagens em si, né? isso. Ele, como falei, né, gira em torno de 5 pessoas, 5 adolescentes diferentes. E vamos fazer uma homenagem a eles, né, hoje. A Elishide, que era a estranhinha, digamos, né, a esquisitinha. Eu era É, Alison. ela... Assim que eu vi, eu me identifiquei com a Nós tínhamos Olha aí. o Judy Nelson, que era o rebelde. punk, o Punk malucão, rebeldão. né? Agora vem a minha Molly. paixão. Eu era louco por aquela mulher, Molly Ringwald. Ela é uma mulher linda, maravilhosa, ela é incrível. O cara que eu também era o ator, talvez um dos mais requisitados, Emílio Esteves. né, de vários filmes, Uhum. inclusive, né? Ele fazia outras coisas também. E por fim, na época, né, o novinho é Anthony Michael Hall, que também fez muitos filmes. Do John Hughes. Ele também é um ator muito bom. Ele inclusive hoje está de volta, fazendo umas séries, né? É um exato. filme, uma série aí de um cara que tem poder paranormal, é ele, né? Ficou diferente pra caramba. Ficou diferente. Né? E o Emílio Esteves, inclusive, né, ele é irmão do Charlie Sheen. Exato. Ele é irmão do Charlie Sheen. Logicamente, o pai dos dois, né? Famosíssimo, Martin Sheen, né? Martin Sheen, isso. Quer dizer, uma família de atores aí, talentosíssimos, assim. E vamos entrar nos personagens, né, Kátia? Né? Vamos entrar na cena do filme, né? Que se passa numa escola, mais precisamente numa biblioteca. Isso. Essa sacada foi genial, porque isso tornou isso bem mais barato para ser feito, né? Isso é verdade. Porque custo baixíssimo, né? Eles tiveram que montar, lógico, essa biblioteca, porque aqui tinha realmente na escola não daria. Não comportaria. Mas mesmo assim montaram apenas um cenário lá na própria escola e o filme foi rodado. E o filme fala justamente disso, né? De adolescentes de grupos sociais diferentes, cada um tinha o seu grupinho, porque isso é muito comum na adolescência, né? Realmente. E aí eles têm a missão de ficar um dia inteiro juntos nessa biblioteca. Todos estão de castigo, né? Todos estão de castigo, fizeram alguma coisa, né? Todos eles fizeram alguma coisa de errado para estarem ali. Isso, e a ideia foi genial, juntou o unir o útil e o agradável, né? Pegou o castigo e disse, agora vocês vão ficar aqui e vocês vão dar conta do que vocês vão fazer com a vida de vocês, entendeu? Deu um jeito... 1000 palavras, né? Era o castigo para escrever numa tarde de sábado. Exatamente. Você indo para a escola... Um sábado. Você vai à redação. É depressivo já por natureza, né? Mas aí onde eles descobriram que todas essas diferenças deles, né? Eles compartilhavam os mesmos sentimentos, né? De inseguranças, de sonhos, de medo, né? Isso foi legal porque ao longo do dia, né? E a gente percebe que cada um tem um núcleo familiar distinto, tipo, um é mais problemático do que o outro, e isso vai trazendo as nuances na personalidade de cada personagem. Sabe o que me chamou mais atenção no filme, que realmente me puxou e me trouxe até para a minha realidade? Se a gente parar para perceber o filme, ele tira a máscara de cada um. Isso, vai caindo de cada um. Aquele cara não é tão CDF assim, aquela não é tão patricinha assim, aquele cara não é tão rebelde assim. Ela não é tão estranha daquele jeito. Ela não é tão estranha daquele jeito. Eles começam a se misturar
e entender um pouco por que Uhum. cada um é daquele jeito, que é o que falta hoje. O pessoal não tem essa paciência. Já É rotula, verdade. já É. joga o cara lá sei lá, na lixeira da vida, digamos assim. Isso é um pouco ruim nesse aspecto das redes sociais. Porque que a gente olha, o feed de uma pessoa se tornou muito. A gente já olha de fato a pessoa como um produto. Ah, eu não vou gostar dessa pessoa. Tanto como amizade, como Pois até. é, Às vezes, caramba, essa pessoa aqui vai ser minha amiga, essa pessoa aqui vai ser um namorado, né? A gente já olha assim muitas vezes e a gente se esquece que existe um ser humano. exato. Exato. Existe um ser humano ali. E ali eles vão se descobrindo, né? Isso, Que você não é tão estranho assim, ela não é tão rica assim, a família dele não é tão perfeita assim, que todo mundo, né, tem os mesmos, realmente tem os mesmos problemas, só que cada um dentro das suas casas, das suas famílias, Isso. né? E o que é legal até na cena inicial do filme, né? Que os carros vão deixando os filhos, o rebelde, né? Ele inclusive vai a pé. Coitado, a família deve nem ter carro, se tiver. E exato. você vai vendo exatamente os tipos de carro que da época, por exemplo, o da família da Alison é um estilo mais clássico e elegante. Só que até nisso você vê a frieza. Você não vê que o pai ou a mãe, né? A gente não sabe nem se é o pai ou a mãe dela que tá deixando A ela na gente não escola. vê. A gente não vê e a gente fica. Caramba, e ela é tanto que quando ela fecha a porta, ela olha, não tem oi, tchau, filha, não tem isso. E a Molly, né, o pai já é um pouquinho mais presente, você vê aquele carrão, né, aquele carrão Ou seja, é a maravilhoso. princesinha do A papai. princesinha do papai, isso, ela é a princesinha do papai. Daí o pai fica, não acredito que você tá vindo aqui, né, você vai ficar de castigo. Aí chega um mimado. Cuidado, eu não sei o que É. é o Anthony Michael Hall, né? O É. personagem dele, que ele é todo certinho, mamãe tá ali do lado, você é bom, não sei o quê. Isso. E assim, as pessoas não entendem muito a pressão que se joga nos É filhos. verdade. Isso. Né? E pronto, é uma coisa do personagem, né? O nerd, o personagem Isso. dele. Às vezes a gente acha que realmente o nerd é aquela pessoa que tem a vida perfeita, que tira as melhores notas, é o mais inteligente. Então, tipo assim, poxa, por que você tá reclamando da sua vida? E é exatamente essa questão. Ele sente uma pressão tão grande, porque o quê? Quando acabar a escola, ele tem que passar na melhor universidade, tem que ser o melhor na área dele, e a gente meio que tá descobrindo o que a gente quer fazer da vida ainda naquela fase E da ele adolescência. externa isso Muito. na hora lá. É incrível. É aquela cena, eu choro. Toda vez que você joga aquela cena, né, ele falando, eu choro. É bem pesada, É. bem pesada. Ele ali, ele deixou a gente bem molinho. Deixou. Que atuação. E ele é bem novinho, né? Um ator muito. Na época ele era bem novinho e você vê que o elenco, assim, muito bom, é um elenco muito sensível. Tão bom que eles estão até hoje aí produzindo, né? Isso. Cada um sai um pouco do alguns. Não, é porque a gente até percebe, tipo, a Ali, né, o Judy Nelson não tiveram tantos trabalhos depois. Mas é que a Ali, ela trabalha como... Ela é professora de teatro, o Judy Nelson realmente, ele... Inclusive, foi até difícil dele sair do personagem, né? Que Marcou demais, né? diziam que ele era um porre. Ficou um porre nos bastidores. A Molly, coitada, ele ficou tanto na personagem que ele ficava até tirando onda com a Molly e ela tipo, já deu, ninguém aguentava mais Isso é um ele. problema para alguns atores. Eles entram demais no personagem, causa problemas, né? Fazendo um parênteses bem rápido. Existe um documentário de Jim Carrey sobre um filme que ele fez. Que ele fez um comediante. Esqueci o nome do Também comediante sei. agora. Que Cádia, ele não conseguiu sair do personagem. Foi um problema seríssimo. O diretor, famosíssimo, que até foi diretor de Moza. Pô, esqueci o nome do diretor. Não, se você disser aí eu confirmo. Mas é um cara famosíssimo, diretor dos grandes, que ele teve que intervir porque ele saiu do controle. Psicanalistas e alguns psiquiatras, eles dizem, né, que esses atores, né, esses artistas que eles têm essa dificuldade mesmo de sair do personagem, é porque eles têm realmente, no fundo, um vazio existencial muito grande. Eles se apropriam daquele personagem e trazem para a vida dele, ou seja, Jim Carrey falou seria que era o maior ídolo transtorno dele. de borderline, Sim. que a maioria desses grandes artistas, os mais geniais, e músicos também, né, eles têm esse transtorno, e justamente é visto aí. Eles não conseguem sair do personagem. Incrível isso. É impressionante, né? Qual que Mas não isso conseguiu sair Foi. fazendo de Morrison? Foi, ali também foi pesado. Pesado. Heath Ledger. Também ele saiu deprimido do filme. Exato, para você ver, né? Então, assim, a gente está falando do desenvolvimento da história, muito legal. Eu acho que todos eles saíram com essa experiência, né? De uma mudança, né? Para o resto da vida dele, né? De perspectiva que eles tiveram. Quem assistiu
também, Sim, né? Sim, A gente sim. que assistiu, Nossa, quem demais. assistiu em Com casa tem certeza. essa perspectiva, né? E aí a gente tem um legado do filme que a gente vai falar agora, né? Uhum. Que durante os 40 anos ele continua sendo o símbolo, né? De autenticidade. Virou Empatia, cult, né? Virou até um cult empatia, hoje. coragem. E assim, vocês que têm filhos adolescentes hoje, botem para assistir o Clube dos Cinco, para eles saberem o que é ser uma pessoa humanizada. Todos temos defeitos, erros, medos, inseguranças, somos fracos, somos fortes, ninguém é perfeito como as redes sociais colocam. Então, isso é um problema que a gente tem muito na juventude hoje em dia, né? Verdade. Antes o nosso problema de juventude era ser rebelde. Uhum. Era só ser o rebelde, né? Era só ser Hoje em rebelde. dia é achar que é a perfeição, Pois é. né? Que todo mundo que está ali na internet tem a vida perfeita, Não, né? o complicado que eu vejo surge um nome. Todo mundo tem que fazer aquilo. É todo mundo tudo tem que ser igual, igual. é todo Igual, é mundo padronizado, seguindo o mesmo ninguém sabe- padrão. Ninguém tem mais identidade, É. personalidade própria. Foi tudo popularizado para você ser um produto. Exato. E você não sabe mais quem você é. E é justamente nessa fase da adolescência que a gente tá descobrindo o que é que a gente é, o que é que a gente gosta de fazer. E o filme, nessa questão que traz os grupos, né, as tribos, né, da escola. Hoje, quando a gente para pensar, teria até mais uns grupos, mas esses são até hoje os principais. A patricinha, o nerd, o atleta, o mais rebelde, né, no grupo. Também tem as pessoas mais estranhas, né, nada. Acho que esse é realmente o arquétipo, né, de coisas de filmes que a gente vê, que é o normal da vida, que a gente já olha, essa fulaninha é mais patricinha, ela já é assim. E eu acho essa sacada tão interessante do John Hughes, né, e ele escreveu o roteiro rapidinho, né? Não Foi rápido. Foi Foi rápido. coisa de semana. Pois é. Ele chegou e escreveu Foi rapidinho. seis Foram dias, 2 Foi- dias. foi um negócio Ele desse. escreveu em 2 dias Caramba. esse roteiro, para você ver, né? E aí a gente tem a trilha sonora, É massa. que é maravilhosa. Inclusive, editor, bota aí essa que a gente vai falar agora, que é a Simple música Minds. Don't forget about me. do Simple Minds. Só um trechinho pra gente Bota aí, bota ficar aí. com água na boca. Você aqui também, né? Então ela é bastante icônica, né? Muito. Ela É o tipo de música que uma vez ele falou. Que a gente não sabe se ela ficou famosa pelo filme. ou se o O filme ficou famoso pela música. Eu diria que a música ficou famosa através do filme. Foi, porque a música ia ser gravada, deram até pro Billy Idol gravar, mas ele não quis gravar. Aí o Simple Minds achou que... Aí o Simple Minds, vamos dar uma chance. Interessante. Interessante. Ficou Mas muito bom. acho que eles não imaginaram que ia ser o sucesso deles, né? Ficou muito Ficou bom. muito bom. Só E que essa ele... música é a história do filme. exatamente. Isso, exatamente. Ela sintetiza bem o que se passa ali. Inclusive, a gente vai deixar aqui no link a trilha sonora aqui para você pesquisar e ouvir a trilha sonora, inclusive essa música que você ouviu aqui com a gente. Esse filme teve algumas frases, é muito engraçado, né? Tiveram algumas frases muito icônicas, né? Bastante. Começa aí com uma delas. Isso aí tá com você. Tem que Eu ler deixei aqui para dividir com eu você. Vou ler aqui. Você não é mais um garoto. Você é um homem. Oi? Você não é mais um garoto, você é um homem, se comporte como tal. Quer dizer, naquele momento ali, eu liguei, me lasquei. Eu tenho que envelhecer. Eu tenho preciso que envelhecer. crescer, Eu né? preciso amadurecer. Eu preciso sair aqui do... Essa frase aqui é muito top. A Nós segunda. somos diferentes, mas somos iguais. Isso. Né? No final das contas, É isso. Nós somos diferentes, como eu falei naquela hora, mas É. no final todos somos iguais, né? Uhum. muito massa. A gente não é mais o que era antes, mas também não é mais o que vai ser. Isso eu acho interessante. Isso, Caramba, interessante. esse é profundo, viu? Isso é muito profundo. Essa modificação, né? Essa... Caramba. E tem uma que a Alison fala, né? Quando você é adulto, sua alma morre, você morre. E isso é tão profundo, porque quando eles ficam naquele círculo, né? Que eles começam a falar, tipo, eu não quero ser como os meus pais. Aí tipo, mas no fundo a gente vai sim ser como os nossos pais. Como diria a- Belchior. como nossos pais. Como por exemplo. nossos pais dizem muito bem isso. E o próprio e- Legião Urbana diz com o Renato, né? Também. Pais e filhos repete isso aí. E acho que é a frase mais pesada aqui, né? Que acho que é o grande drama de todos os adolescentes. A gente só quer ser ouvido. Né? O adolescente não tem voz, Não, né? e hoje, imagina um mundo de hoje em que pai e mãe trabalham, em que o filho fica com uma pessoa que trabalha, uma secretária,
que quando não tem, bota o boy em natação, em inglês, Eu faço o dia e não todo sei o na quê, escola e não sei o mesmo, quê, olha. aí chega, quer dizer, não tem conversa, Não não tem. tem, eles não E a sabem nem o que gente acontece. percebe isso até porque essa geração não sabe mais, por exemplo, coisas da cultura que foi dos pais, bandas, artistas, filmes. Você vai perguntar uma vez, uma vez o meu primo estava com a camisa do Queen, e meu pai estava com a camisa do Queen. Meu primo perguntou, esses são os Beatles? Eu, Nossa, Socorro. eu fiquei assim. Então, realmente, essa quebra, essa esse nova aí deve estar geração. ouvindo Safadão. E eu fiquei assim, gente, isso é tão triste, porque a gente, né, pai e mãe, né, nosso vínculo com nosso pai e com nossos pais, também precisa ser uma coisa de entender que eles também são seres humanos, eles tiveram as experiências deles, Exatamente. tiveram os gostos deles, eles ainda gostam de certas coisas, isso é muito importante. E a gente tá perdendo isso, e Uhum. a internet, né, o celular, inclusive, tirou um pouco disso, porque o tablet e o celular virou a chupeta dessa geração. É verdade. É exatamente isso. Tá chorando. Toma, Aí dá um toma telefone. aqui. Então, muitas vezes os pais fizeram isso com seus filhos sem perceber. E às vezes acaba, né, aquele pai que dá um presente, ou vou deixar mais um tempinho jogando no telefone porque eu não passei o dia todo com ele. Como se isso fosse uma recompensa. E na verdade, não. O que é de fato o melhor investimento que você pode dar para o filho é o tempo que você tá É o com seu ele, é o tempo. seu É, tempo. Eu falo muito uma coisa, eu tenho uma coisa particular nesse sentido, né? Eu trabalho viajando há 20 e tantos anos. Desde a época da TV eu viajava. Porém, não tinha filho, não era casado. Mas na empresa que eu trabalho atualmente eu viajo muito. Sim. E eu falo muito sobre isso lá em casa, né? Eu digo, olha, embora eu viaje bastante, embora eu fique, de fato, mais tempo fora do que em casa, mas o tempo que fica em casa tem que ser um tempo de qualidade. Eu digo isso com meus amigos, que às vezes ficam ali emotivos, pô, se eu estou em casa. Mas olha, tem gente que vai para casa todo santo dia e não está em casa. Não tá, é verdade. E você indo para sua casa uma vez na semana, 2 dias, mas que sejam 2 dias proveitosos, conectados, né, interagindo, que aqueles 5 dias de viagem que você teve, eles não vão nem perceber, que é o que eu digo aos meus amigos que estão chegando nessa área que eu estou. Então, vivam de fato o momento presente, né, que é o que os adolescentes talvez sintam essa falta Isso. hoje, né? Eles não têm esse contato mais, que os caras estão realmente. Só um rápido parênteses em relação a isso. Ontem, onde é que eu estava, meu Deus? Eu estava em algum lugar, acho que era um. Cara, minha memória flash tá apagando direto. Eu estava num lugar que acho que era um restaurante. O que eu estava fazendo, meu Deus? Fui pegar alguma coisa, não lembro. Bom, mas aí eu sempre reparo uma coisa. Eu cheguei lá, aí eu vou pegar, não sei o que eu ia pegar, daqui a pouco eu lembro. Aí quando eu olho assim nas mesas, lembro, foi lá em Açúcar, eu estava em Açúcar, e fui pegar o almoço, eu não quis almoçar no local. Aí quando eu dei uma pan assim com minha câmera, né? Aí tava assim, ó, um casal, um olhando pro outro, foi o que me chamou mais atenção. Um casal. Aí, cada um no seu telefone, e eu reparei e fiquei olhando, aí comentei com um amigo que estava do lado, não, tá ali, bicho. Isso bem no dia dos namorados. Foi, pertinho, exatamente. Foi, talvez tenha sido. Caramba. Aí eu falei, pô, acho que por isso que não nasce mais menino. Brincando, né? Eu falei assim, aí veja o que é. Aí um amigo meu falou. Nasce os bebês reborn. Não, escute. Aí eu vou jogar uma frase de efeito agora, pesada. Bota as aspas aí, foi um amigo meu, Everton, que falou. Que esse equipamento uniu e separou todo mundo. Incríveis. Eles não desumanizou. Aí você tá lá na China, você tá aqui na minha frente, que lindo, que bom, mata a saudade, né? Até eu viajando, ligo, tô vendo toda hora e tal. Mas ao mesmo tempo você tá aqui do lado e você tá aqui, ó. Você perdeu o contato, né? Às vezes a gente tem que receber esse ligue, né? Ei, rapaz, deixa o telefone aí e tal. Eu tenho um certo cuidado em relação a isso, mas tem horas que é complicado, não vou mentir. Então, voltando para o filme, certa vez numa entrevista com o personagem Brian, que era o nerd, ele falou que foi uma experiência que o fez perceber que, no fundo, todas nossas inseguranças e desejos são iguais. Como a gente já tinha falado, sim. né?
no final somos mais parecidos do que imaginamos. Exato. Né? Aí ele completou dizendo: o Clube dos Cinco é o retrato autêntico da juventude, das pressões sociais e do progresso da autodescoberta. A sua força está na simplicidade e na profundidade dos personagens. É um filme simples, mas é muito profundo. E aí a gente encerra Isso. com o convite à reflexão para você assistir o filme e comentar aqui se você já assistiu, o que você achou, deixa seu comentário. Se você não assistiu, assiste lá e depois vem aqui dizer: eita, assisti porque vocês falaram. E se você já assistiu, assista de novo, porque aí você pode ter uma outra visão do filme. Conheçam a obra de John Hughes. Não é isso? É Conheçam a importantíssimo. obra dele, exatamente. E aí a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, a participação da nossa convidada querida, especialíssima Rebeca Domitila. Esse nome é muito forte, bicho. O meu amigo Everson, que mais Opa. uma vez está aqui Sou eu. para a gente fazer esse programa para vocês. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, né? Para ativar o sininho. Ativa o sininho. Porque aí quando a gente tiver com um programa novo lançado, você já é avisado e já corre lá para assistir. Não deixa de ver a gente, porque o Retroativo é o programa em que cada episódio É uma viagem. do tempo. Tchau!